Nos meses que antecedem o evento internacional mais importante do clima, a COP30, que o Brasil vai sediar em novembro, não podemos deixar de lembrar que 2024 foi o ano mais quente da história e janeiro de 2025 o mês mais quente da série histórica. A mudança do clima é uma realidade alarmante e o mundo tenta se adaptar às novas condições climáticas, tanto para proteger as populações, principalmente das comunidades mais vulneráveis, quanto para otimizar os investimentos em infraestrutura e serviços urbanos neste novo cenário. Até recentemente, os esforços focavam em limitar as emissões de CO2. No entanto, com o termômetro terrestre batendo recordes mundiais de temperatura, os esforços passaram a se concentrar também em políticas de adaptação e de mitigação das mudanças climáticas. O Brasil tem o Plano Clima, que nós vamos conhecer com mais detalhe neste podcast, além de entender melhor a diferença entre estratégias de mitigação e adaptação. E para isso nós temos aqui no estúdio da Febraban 3 convidados muito atuantes na área ambiental e na agenda de adaptação climática. São eles Roberto Klabin, fundador da SOS Mata Atlântica, da SOS Pantanal, dono da Fazenda e Pousada Caimã, um laboratório vivo para testar modelos de negócios que misturam turismo, pecuária e conservação ambiental, e empresário. Roberto, você é super ocupado, então muito obrigada pela sua presença. Você vai ser de grande contribuição aqui nessa entrevista. Muito obrigado, Mona. Obrigado à Febraban por me convidar para estar presente aqui, dividindo isso aqui com gente que entende muito mais do que eu. E temos também, como ele já disse, uma especialista, a Nathalie Unterstel, articulista de políticas públicas na área de meio ambiente, fundadora e presidente do Instituto Talanoa, dedicado a implementar políticas públicas que impactam positivamente nas pessoas e o planeta. Obrigada, Nathalie. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ricardo Cardim, paisagista e botânico, diretor da Cardim Arquitetura Paisagística, escritório especializado em grandes projetos com atuação nacional e integrante da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo. Obrigada, Ricardo, pela sua presença também. Eu que agradeço, um prazer participar. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a ficar com a gente porque vale a pena refletir sobre esse tema tão urgente. Ano passado, a temperatura média do planeta ultrapassou em 1,5 graus os níveis pré-industriais. Em janeiro deste ano, essa elevação foi ainda maior, atingiu 1,75 graus centígrados. Ou seja, já estamos muito perto de atingir o limite do Acordo de Paris, cujo objetivo era manter a média global abaixo dos 2 graus centígrados. Como fica, então, essa agenda? Vai haver alguma adaptação nas metas e prazos previstos? Pode haver retrocesso? Para a gente entrar, Nathalie, no tema do momento, né? Bom, primeiro vamos olhar para esse ano mais quente já registrado, né? Que foi realmente não só causou desconforto térmico, mas a gente está vendo aí o desdobramento em todas as economias, né? Quebras de safra agrícolas, regiões que não conseguem mais sustentar a geração de energia. Quer dizer, está muito real o que está acontecendo. E essas médias que estão sendo colocadas mensais, né, 1,5 grau a mais, 1,75, são muito assustadoras, porque a gente não imaginava vivê-las agora, sim, no final do século ou da metade do século para frente, né? Elas estão acontecendo, elas ainda não representam, digamos assim, a ruptura das metas do Acordo de Paris, porque essas metas aí, elas são medidas por décadas, por anos, então não é hoje a temperatura diária bateu isso, a gente acabou com a meta, não funciona dessa forma, tá? Mas tampouco a gente tem conforto para dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? A gente vem aí num crescente e, na verdade, esse aumento que a gente está, de temperatura que a gente está vivendo agora, são das emissões do passado, não são nem das que a gente está produzindo nesse momento. Então, é um efeito cumulativo, uma bola de neve que vem estourando e vai estourar cada vez mais aí nas próximas 2 décadas. Por isso que aquilo que for feito ou não feito agora, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, quer dizer, nos maiores emissores de gases de efeito estufa, vai ser absolutamente determinante para o nosso futuro, né? Se o Trump fizer tudo aquilo que ele disse que vai fazer em termos de continuar a expandir
o petróleo, o gás e tirar, enfim, segurar toda a política climática americana. E caso isso reverbere para outros países, ou seja, se ele tiver seguidores, aí realmente acho que a gente vai acabar caminhando não só para ultrapassar 1,5 graus, mas para uma situação absolutamente insegura de aquecimento global. Como isso não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa, né? Todo o restante do mundo, todos os demais países e boa parte da sociedade, não vou falar todo mundo, mas uma boa parte, nesse momento está em pânico pensando o que é que a gente vai fazer e como a gente vai fazer isso, né, no mais curto prazo possível. Eu acho que são muitas as barreiras, são muitas as possibilidades também, e por isso que a COP30 ela vira uma espécie de alento. Ela não vai resolver o problema, nós não temos um botão mágico que a gente aperta e fala, acabou, adoraria que ele existisse, mas a gente tem também muitas soluções que já vem caminhando nos últimos anos. Então, vai ser meio um momento da verdade, o que a gente vai ter em Belém, e a gente vai conhecer os limites também desse jogo aí geopolítico. Roberto, Ricardo, gostariam de comentar essa primeira pergunta? Eu diria apenas o seguinte, eu acho que isto é agravado por essa questão de geopolítica, né? Na minha opinião, aqueles recursos que se buscava lá em Baku, né, e que não foram conseguidos, mas que se tenta buscar, isto, na minha opinião, deve estar muito afetado agora por essa questão vamos dizer assim, da Europa estar se armando, dos Estados Unidos está se retirando, ou seja, prioridades diferentes, e eu acho que não vai sobrar dinheiro para essa questão ambiental. Também eu acho que isso é um grande problema que a gente vai enfrentar. Antes, os esforços de enfrentamento de crise climática se concentravam nas estratégias de mitigação. Agora, as estratégias de adaptação vêm ganhando força. E eu queria entender aqui com vocês qual é a diferença dessas abordagens. Vamos lá. Primeiro, assim, o problema da mudança do clima, ele é um problema de adaptação. Se a gente conseguir se adaptar, o nosso corpo humano conseguir se adaptar, nossas infraestruturas urbanas conseguissem se adaptar a um mundo 3, 4 graus mais quente, a gente não estava nem aqui falando desse assunto hoje, né? Mas não é possível, é humanamente impossível, nosso corpo tem limites e da mesma forma, enfim, as estruturas urbanas não foram pensadas, não foram construídas para esse mundo 3, 4 graus, 2 graus mais quentes, né? Acho que o Ricardo vai poder falar mais disso. E a própria natureza, a gente sabe que os animais, o oceano, que é a nossa primeira linha de defesa na questão climática, eles estão sofrendo muito. Assim, eu estive na Antártida, por exemplo, os pinguins estão tendo que se mudar para o sul porque a água está tão quente que eles não conseguem se alimentar, né? Mas se a gente for aqui no nosso litoral, a água está quente. Às vezes vira quase uma piscina aquecida. Isso é horrível, isso tem consequências devastadoras. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente fala de criar maneiras da gente ir se adaptando. Mas é sempre importantíssimo lembrar, tem um limite para essa adaptação. A gente não vai... E aí eu trabalhei com um secretário de mudança do clima brasileiro, Eduardo Assad, que é um pesquisador da Embrapa, e eu lembro que ele sempre falava, Nathalie, no mundo 3 graus mais quentes, a única coisa que eu acho que talvez tem condições lá pelos modelos dele de ser plantada é melão. Já pensou o mundo alimentado só por melão? A gente só melão? Nossa, enjoativo. Acabou, eu acho que só o melão sobrevive, segundo ele. Mas a questão que eu estou fazendo uma certa brincadeira aqui é que assim, a gente pode se adaptar no seguinte sentido, por exemplo, áreas que vão ficar mais quentes ou mais, em alguns determinados lugares, você vai ter extremos de frio, elas vão ter que se reinventar. Então a gente brinca que vai tomar cafezinho da Argentina, champanhe vai vir da Inglaterra, já está acontecendo esse movimento, né? As culturas já estão se movendo, as pessoas já estão se movendo. O pessoal no Rio Grande do Sul, por exemplo, após o desastre, acabei de voltar de lá, muita gente foi morar em Santa Catarina, porque ficou com medo. Enfim, a gente se adapta, isso pode ser uma adaptação mais intencional, especialmente das cidades, a infraestrutura. Mas ela tem um limite, por isso que a gente não separa a adaptação de mitigação. O que é a mitigação? É reduzir a causa do problema, é descarbonizar, é zerar a emissão. Né? Se não tiver isso, se não tiver essa chamada transição, especialmente para longe de petróleo, de gás e de
carvão não adianta, não tem adaptação possível. Então, são duas coisas que caminham juntas, né? E como você bem falou, Mona, por muito tempo as pessoas só ficavam falando de mitigação. Era como se o aquecimento fosse afetar só os nossos tataranetos. E, infelizmente, não é o caso. Então, hoje a gente tem que combinar as duas coisas. É bem importante que as duas coisas caminhem juntas e fecho dizendo, esse é o ano da adaptação. Essa vai ser a COP da adaptação. Então, vamos ouvir a adaptação por Ricardo Cardim, que é um especialista em centros urbanos, onde a gente está sofrendo aí queda de árvores, inundações também, né, de casas, de escritórios. E depois a gente ouve também o Roberto um pouco sobre a adaptação. Bem, parece que a conta chegou muito mais cedo do que a gente imaginava. Como a Nathalie bem disse, parecia algo pertencente aos nossos netos. E agora é a nossa realidade. A gente vivenciou na cidade de São Paulo nos últimos meses tempestades extremas que colocaram a cidade à prova, o sistema de energia que mantém a cidade à prova. E o fato é muito preocupante porque pouco se fala no Brasil da mudança climática regional. A gente ouve muito dizer um domínio quase total de agendas importadas, né? Então eu ouço muito falar sobre a questão da energia renovável, a questão geopolítica, que a gente tem pouca capacidade de ação perante o planeta para conseguir controlar isso, né, para não dizer nenhuma. E pouco se fala da mudança climática regional. O que é isso, né? As nossas cidades brasileiras, né, lar aí de quase 90% dos brasileiros, são cidades completamente despreparadas, caóticas, perante o que está acontecendo e que são geradoras, principalmente as grandes cidades, de mudanças climáticas regionais, né? Então eu explico. São Paulo era a terra da garoa até os anos 70. Né? Todo mundo ouvia dizer que São Paulo tinha um clima ameno, vinha neblina, que nem Curitiba tem hoje. Em poucas décadas, São Paulo passou a ser a cidade das tempestades extremas. Cidade que não quente e seca, umidade de 50%, e no verão grandes tempestades rápidas e intensas. Então isso se deve ao quê? A aridez, a ilha de calor formada pelas cidades, que vai levando a esse clima cada vez mais extremo. Mas o mais importante é que isso está nas nossas mãos. É uma decisão nossa. A gente optou da cidade não ter árvores, a votar políticos que não têm isso na agenda nas últimas décadas. E isso gerou uma cidade que não privilegiou a manutenção da sua permeabilidade e da sua arborização, do seu verde. Você olha hoje São Paulo numa foto de Google Earth, você vê uma grande mancha rosada compacta de concreto. Você olha uma foto do satélite de Berlim, que é uma cidade também que não é pequena, tem 6 milhões de pessoas, você tem o verde entrando em toda a malha urbana. E a nossa não, é uma massa compacta de concreto. Então, essa mudança climática regional, ela contribui muito para os problemas de quase todos os brasileiros que moram em cidades, num país tão urbanizado. E muito pouco tem sido feito nesse sentido. Outra questão também importante da discussão que eu enxergo uma certa miopia é que muito se fala da questão da energia renovável, etc., mas as pessoas esquecem de onde que vem a nossa principal matriz energética, da água. E a água no Brasil vem da biodiversidade, principalmente. Vem dos nossos biomas, né? Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado. E o que acontece é que eles seguem negligenciados. Eu entendo que estão diminuindo o desmatamento, mas fora a Amazônia hoje, os nossos biomas são apenas uma colcha de retalhos, de pequenos polígonos morrendo em meio as matrizes humanas de cultivo, de urbanização. A Amazônia segue num caminho da Mata Atlântica do século passado. Mata Atlântica que hoje só tem 12% de remanescentes minimamente viáveis. A Amazônia, para mim, é claro que ela está se separando em 5 grandes fragmentos, né, que são norteados pela ocupação dos anos 70 e que estão desconectando essa floresta. A gente sabe que hoje há farta ciência sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer também essa discussão um pouco para as características do Brasil como nação, tanto natural quanto sociedade. Roberto, estratégia de adaptação, estratégia de mitigação. Olha, mitigação especificamente, aí você está falando de uma questão mais particular, né? Eu não, vamos dizer assim, nas empresas onde eu estou, há um processo de mitigação, substituindo as fontes de energia e tudo mais. Sem dúvida nenhuma isso há. Mas eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em adaptação efetiva. E eu posso dar o exemplo específico da Caimã, que é onde eu vivo. Mas antes de mais nada, você falou, Nathalie, de fogo, né? O Brasil,
queimou o ano passado uma área equivalente a uma Itália. Então, quando a gente pensa, uma Itália no Brasil foi queimada, né? No Pantanal, o Pantanal tem 150 mil quilômetros quadrados. Nós, este ano, o ano passado, perdemos aproximadamente quase 20 mil quilômetros quadrados. Ou seja, então, isso é uma constante que nós estamos vivendo em função dessas questões que agora a gente está perdendo o controle sobre elas. O que eu observo é que muitas dessas medidas que hoje prejudicam foram tomadas pelas pessoas que de forma ignorante não entendiam como é que aquele bioma funcionava. Eu dou o exemplo do Pantanal. O Pantanal, há mais ou menos 30 anos atrás, depois das primeiras chuvas, você queimava o pasto, que era um pasto nativo, estava já todo comido, degradado, você queimava e o broto que vinha, os animais comiam e com isso você evitava o acúmulo de biomassa, para que nas épocas secas não houvessem incêndios e tudo mais. Não havia, pelo menos na minha memória, não havia registro de incêndio. Havia registro de queimadas rápidas, né? Porque aquilo fazia parte da tradição local. Pois bem, aí isso há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, foi proibido, né? Essa proibição coincidiu também com uma redução da quantidade de cabeças de gado no Pantanal. E com isso o que aconteceu? A biomassa aumentou, a área do Pantanal é muito grande, né? Pensa, é metade de uma Itália, né? Então o que acontece? O Pantanal, com menos gado, com mais biomassa e com estas mudanças climáticas que a gente tem visto, principalmente a partir de 2018, quando começa um período de seca muito, muito grande, então nós já tivemos no Pantanal pelo menos 3 grandes incêndios, né? 2020, que foi um incêndio pesado, e 2024, não foi tão pesado quanto, mas foi assustador, né? Eu pessoalmente sofri na pele um incêndio em que 80% da minha propriedade pegou fogo. 80%? 80%. E o que você faz? Você enfrenta aquilo que é possível, né? E houve um enfrentamento das autoridades estaduais, federais, mas o problema é você efetivamente atacar o fogo quando ele começa, não depois que ele já atingiu uma escala importante. Então, quanto tempo demora para debelar um fogo que atingiu 80% da Você fazenda? pode não debelar. Você não debela, aí você conta com chuva, você conta com vento, você conta com toda uma questão, muitas vezes, fora da tua capacidade de controlar. Então, o que o Estado agora está fazendo? Olha que interessante. O Estado do Mato Grosso do Sul, especificamente, decidiu autorizar os fazendeiros a fazerem um manejo integrado com fogo, que é uma coisa fundamental. Ou seja, é voltar ao passado, a técnica antiga as de técnicas queimar. antigas, para que você possa queimar esse excesso de biodiversidade, de biomassa, e que você, então, ao queimar isso aí, você evita esses incêndios. Então isso está começando. A Caimã foi a primeira que obteve essa licença no Brasil. Então a gente está começando a trabalhar dessa forma para tentar reverter esse processo. Agora, o Pantanal é um lugar onde a gente tem que ter muita atenção, porque o Pantanal está secando, o rio Paraguai sofre todo um problema, porque todas as águas que chegam no Pantanal, elas vêm do Planalto para a planície, né? Estamos falando da planície. Não nasce água na planície, nasce água no Planalto. E o uso da terra no Planalto é muito ruim. Então, o Planalto está muito degradado, essa água que desce com muitos sedimentos, você cria muitos problemas. E agora, para piorar, nós temos aquelas PCHs, que são pequenas usinas hidrelétricas, que vão fechando esses cursos d'água que descem para o Pantanal, que, vamos dizer assim, alimentam os rios que descem, grandes que descem para o Pantanal. E agora, como última ameaça, nós temos a hidrovia Paraguai, Paraná e tudo mais, que é uma bomba, porque pretende-se aprofundar a calha do rio, implodir rochas e tudo mais que existem, e se o rio tiver uma baixa na calha, com menos água, essa água não sai, essa água não irriga o Pantanal como um todo nas épocas de cheia, então o Pantanal vai ficar mais seco ainda. E o que acontece? Há uma previsão do Pantanal então se transformar em alguns anos numa região semiárida. É muito triste, mas essa é a realidade. Nossa, que loucura. Essas obras de infraestrutura que não levam em consideração o impacto ambiental que elas causam, como Belo Monte, que causou um grande impacto ambiental, elas são feitas no Brasil. É um rolo compressor. E quando você vai ver, quem vai pagar o pato somos todos nós lá na frente, né? Nós temos políticos ainda que não têm visão para entender as vantagens comparativas que o Brasil tem. Porque quando você olha esse mundo aí e você fala de adaptação, o Brasil é um país adaptado, se você pensar bem.
há essas questões. Nós temos Código Florestal, nós temos reserva legal, nós temos área de proteção permanente, nós temos uma série de coisas que nos dão uma proteção que outros países não têm. Mas nós não sabemos valorizar isso aí. Mas a culpa não é do clima, se o Pantanal vai desaparecer. Vamos ser bem honestos aqui. E eu acho que é uma frase que me vem à cabeça, porque mesmo as chuvas, né, quando tem essas chuvaradas todas aqui em São Paulo, a culpa também não é do clima, desculpem. Assim como tem as secas, a culpa não é do clima, a culpa é de quem poderia, e aí estamos falando não só de autoridades, de indivíduos, mas a gente está falando de uma coletividade que não consegue se organizar, né? Mas quando vocês dizem do clima, ou seja, se a área fosse mais permeável, se houvesse mais áreas verdes, todo o regime de chuvas e de captação da água, não seria esse clima de desertificação? O Ricardo descrevendo, me lembrei do deserto, né? Que assim, é uma ocupação não planejada. Então, ou seja, é o homem que ou causa planejada isso, né? para, né, como você acabou de descrever, da ocupação do Planalto ali, quer dizer, uma ocupação planejada para ser mal adaptada. É tão sabido, a gente tem no Brasil os dados, né? A gente é um país rico em ciência, com dados científicos excelentes, mas a questão é que isso não permeia a decisão política, né? E aí eu acho que tem uma dificuldade de falar em adaptação, porque ela, de certa maneira, ela dá um tapa na cara de quem está no poder e fala, poxa, o que vocês estão fazendo está errado, a hidrovia está errada, as PCH estão no lugar errado, né? Cortar a árvore do jeito que estão cortando está errado. Então, as pessoas não querem olhar para o problema de uma maneira nua e crua, né? E aí, eu acho que só para fazer um gancho, esse é um ano que é o ano da verdade para o Brasil, porque o mundo inteiro está olhando para a gente. Qualquer coisa que a gente fizer e alguém falar que está errado, assim, vira um escândalo global. O Brasil já é um dos maiores produtores de petróleo, a gente está em vias e está fazendo tudo que pode, o governo, para a gente chegar em 2030 como o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Então, quando se fala, mas são os países desenvolvidos e tal, desculpa, gente, somos nós. Vamos assumir que esse foi o caminho que trilharam, gostemos ou não, eu, por exemplo, não gosto. E nesse momento, o último ano foi o ano que o Brasil mais liberou licença de óleo e gás, na sua história, tá? Mais de, acho que 180 licenças foram liberadas só no ano passado para petróleo e gás, enfim, vários tipos. Existe uma licença em particular que está sob muita questão, que é um bloco, que é o bloco 59, que fica além mar, na costa ali entre Amapá e Pará, e é um bloco que a Petrobras quer explorar e outras empresas também se interessaram. A gente não sabe nem se há petróleo, é uma licença de pesquisa, exploração para entender se tem esse potencial. Eles acreditam que tem, porque do lado da Guiana, sim, tem. Só que é muito problemático eu vou sumarizar em 2 motivos. É uma área com uma biodiversidade marinha incrível, né? São corais na Amazônia, e esses corais existem, porque tem gente falando por aí que não tem, esse coral existe, eles são tão conhecidos, fotografados. Então, uma área muito sensível, Mona, muito sensível para você explorar, e a gente pode até estar perdendo biodiversidade ali que a gente mal conhece, né? Então, só do ponto de vista ecológico, já é uma perda significativa você, né, explorar ali aquele lugar. Mas tem e aí tudo que pode acontecer se você explorar também, né? Porque tem muita corrente naquela área. Então, o petróleo pode vir parar rapidamente na costa, afetar as populações pesqueiras. Pode ser uma bagunça, como já tem acontecido, acabou de acontecer no Equador. Mas o segundo maior problema é o seguinte: explorar petróleo, mais petróleo, é o que a Agência Internacional de Energia fala desde 2021, que a gente não pode mais abrir nenhum outro poço em nenhum lugar do mundo, se a gente quiser manter os níveis seguros de aquecimento global. Então, há uma disputa grande, eu posso me posicionar aqui, eu sou absolutamente contrária a gente fazer essa exploração, e acho que vai ser, se liberada a licença, extremamente traumático. Para mim, vai ser a Belo Monte da vez, né? Porque vai nos causar assim, um dano enorme. Todos nós brasileiros vamos ter que explicar para o resto do mundo. Por que no ano da COP, na região da COP, né? Quase no estado da COP, a gente, em vez de fato defender o clima, a gente vai ali jogar mais lenha na fogueira. Muito bem.
A Nathalie é um poço de conhecimento, então eu não posso deixar de novamente voltar a você para que você nos conte desse plano clima do governo federal, que inclui vários projetos setoriais de adaptação às mudanças climáticas. Como é que funcionam esses projetos? Como vai ser a implementação? Quais seriam os segmentos estratégicos envolvidos? Tá, vamos lá. Parte da solução a todos esses problemas que a gente está falando passa por política pública. Então, o governo federal, por muita pressão popular, também do setor privado, acho que a FEBRABAN também tem sido muito ativa nisso, começou a formular políticas, né? Então, esse processo está acontecendo e, nesse momento, existem 18 planos setoriais de adaptação em consulta, tá? E uma estratégia nacional de mitigação também em consulta e depois virão planos setoriais. Então, tem de energia, tem de agricultura, de biodiversidade, de povos indígenas, eles chamam de setoriais, mas são inclusive segmentos, né? Cidades, enfim, tem muita coisa lá. É uma oportunidade boa para a população, acho que é Participa BR, o site, para a gente entrar, poder se manifestar. E inclusive tem algumas votações, e é muito crítico porque eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de chegar na COP, pelo menos com uma visão mais clara do que a gente quer fazer. Ricardo e depois Roberto, como é que vocês veem o clima? Esse plano clima? Eu vou falar um pouquinho só antes da COP30, né, que aconteceu um evento que eu diria emblemático sobre como nós estamos lidando com as cidades, né, ao lado dos brasileiros. A gente teve um escândalo, um pequeno escândalo, assim por dizer, com o uso de estruturas metálicas com plantas em vaso para criar árvores artificiais, assim por dizer, né? Na preparação da COP, houve a ideia de corpos técnicos, entre aspas, do poder público, de arborizar uma obra com árvores feitas a partir de esqueletos de ferro de construção em alguns vasos. Vasos esses que depois eu olhei com um olhar de botânico, nada mais são do que vasos de plantas ornamentais estrangeiras, provavelmente importadas do estado de São Paulo, que vieram lá da Europa, e algumas invasoras dos ecossistemas nativos já claramente mostradas pela ciência, como a Tradescantia zebrina, que é uma planta invasora da Mata Atlântica e provavelmente da Amazônia também. Então isso mostra, né, como estamos aquém do que nós precisamos de corpo técnico científico para cuidar da população brasileira que mora nas cidades. Isso é uma vergonha para mim, sem precedentes. Não há desculpa para não se colocar árvores de verdade, ou se não tem jeito de colocar árvores, não se faça isso. São porque isso é um anti-exemplo. Eu nem falo esse nome ecoárvores porque isso é uma afronta, né? É um greenwashing de tamanho enorme, né? Então isso mostra como há uma lacuna enorme entre o que é necessário fazer para a adaptação das cidades e que sequer os políticos têm ideia. Porque a ciência, como bem disse a Nathalie, já está aí há 2 décadas, claramente provando a importância dos serviços ecossistêmicos para as populações humanas, a preservação da biodiversidade no país que tem maior biodiversidade do mundo, mas que 90% da vegetação usada nas cidades é estrangeira, por motivações culturais. Vegetação estrangeira essa que degrada os ecossistemas preservados por lei através de plantas exóticas, tanto invasoras quanto por eliminação da fauna, por competição de recursos, quanto desconecta culturalmente a população do seu maior patrimônio, que é a natureza herdada desse país. Se os brasileiros não tiverem uma capacidade adaptativa nas suas cidades, o que nem de perto estamos chegando, a gente vai ter sérios problemas nos próximos anos com esses eventos climáticos. Isso já está acontecendo. E aproveitando, então, como é que seria essa capacidade adaptativa nas grandes cidades? Assim? Bem, vamos dar exemplos, vamos lá. Eu gosto de exemplos concretos. Exemplos assim. concretos, né? Como se eu tivesse, vamos supor, a possibilidade de um desejo na cidade de São Paulo. Eu falaria o seguinte: vamos substituir parte das vagas de carros na cidade formal e na cidade informal, na periferia, por árvores de grande porte nativas e jardins de chuva. É muito simples. Você pega uma rua que tem 100 vagas, tira 30 vagas, ou seja, ainda sobram 70. Tira 30 vagas, divide ela em pedaços, conforme a engenharia possível. Você cria, por exemplo, 2 metros por 1,5 metros, coloca uma árvore grande como uma cabreuva da Mata Atlântica, faz o canteiro aberto para receber a água da chuva da guia, principalmente chuvas menores, e você conecta o lençol freático à atmosfera.
Porque na hora que eu tenho uma cidade completamente arborizada, quando eu falo arborizada, não é essa arborização banguela que a gente tem nas cidades brasileiras, estou falando de túneis verdes. Você criar ruas que são corredores verdes, isso é totalmente factível de ser feito. Só que precisa ter uma mínima manutenção e ciência para se fazer. Não precisa plantar árvore anã, tem que plantar árvore grande e tal. Mas se a gente consegue criar uma cidade permeada de árvores nas vagas de veículos, porque aí a gente elimina o maior problema da falta de planejamento urbano histórica das cidades brasileiras que não preveram lugares para as árvores nas calçadas, nem calçadas para pedestre. O único jeito é a árvore na vaga. Aí eu posso criar uma floresta urbana extensa em toda a cidade e diminuir drasticamente a temperatura da cidade, aumentar a umidade do ar e reconectar, por exemplo, a cidade de São Paulo de novo à Serra do Mar. Porque no passado vinha a névoa, a neblina que vinha da Serra do Mar, ela ia cidade adentro e regulava o nosso clima. Hoje, essa névoa para ali em Parelheiros, quando muito avança até Guarapiranga. Então, acho que a COP30 tem que trazer problemas reais para os brasileiros e para a gente começar a conectar a população com esses problemas, senão fica uma coisa muito etérea. Né? Se a população não sente que a COP30 faz diferença no dia a dia dela, nessas cidades duras, hostis que a gente vive, e que daqui a pouco serão insuportáveis de viver, porque na hora que a gente tiver 3 tempestades fortes em 3 semanas sucessivas, vai acabar a luz da cidade, porque a luz da cidade depende de fios elétricos aéreos. E as nossas árvores estão podres, e porque ninguém mantém. Então, a coisa vai degringolar. Eu acho que o problema aqui é que esse assunto aqui, plano de adaptação, coisa que o valha, para mim ainda é um plano de governo, não é um plano de Estado. Então, o que acontece? Amanhã muda o governo, vem um outro governo que vai reinventar a roda e esse plano vai ser engavetado e aí você tem que começar tudo de novo, uma grande discussão e nada é implementado. Então, aí eu te contei da minha visita rápida que eu fiz entre Maceió e Recife com a SOS Mata Atlântica, vendo projetos que a gente banca, e o que eu encontrei ali foi o caos. Ou seja, uma região que é considerada uma das regiões mais bonitas do Brasil, chamada Costa dos Corais, né? É uma região degradada, onde a especulação imobiliária prevalece, onde não há uma relação adequada entre governo estadual e governos municipais, ou seja, cada um faz o que pode, o que quer, como faz, como quer. Então você não tem saneamento básico, você tem milhões de brasileiros indo passar férias ali e tomando banho em água contaminada, ou seja, aquela água de 28 graus, 32 graus, na realidade é um banho de coliforme, quer dizer, que você tem em função da qualidade das águas que vêm da costa. Os corais estão mortos, a famosa Costa dos Corais, em função do aquecimento global, 80% dos corais morreram. Além de tudo isso, você não dá chance, as pessoas ainda utilizam muito mal esses recursos, ou seja, não há o turismo organizado, é uma ocupação desenfreada, os empreendimentos imobiliários, como eu falei, destrutivos, predatórios. Então, o Brasil, infelizmente, eu sempre falo isso, o Brasil é um dos lugares mais bonitos do mundo, onde o povo consegue continuamente transformá-lo num lugar feio. Nós destruímos o que podemos pela ganância e por aquele negócio lá, como é que é, da tragédia dos comuns, né? Quer dizer, sabe, eu ponho os meus interesses particulares à frente dos interesses públicos e toco o pau e vou fazendo, enquanto eu puder ganhar, eu ganho. E é esse o Brasil. O Brasil é isso que nós estamos vivenciando. Agora, você não acha que tem um componente de ignorância, tanto nesse caso aqui, quanto nos casos da cidade, de ignorância dos governantes, assim, no Ceará eles ocuparam, a especulação imobiliária ocupou dunas ali, ela construiu condomínios de resort, né, de verão, a 20 minutos ali da capital, em cima de duna, né, porque eles acham que duna é um monte de areia, mas é um ecossistema onde crescem plantas que você asfixiou. E move. Imóvel, né? Então, eu não acho que é ignorância, eu acho que a gente está em 2025, a ciência está aí, as redes sociais estão aí, a comunicação é de massa. O que eu acho que tem são incentivos perversos, errados, lobbies, né? Acho que boa parte da costa brasileira está mal ocupada porque você tem gente querendo construir hotel em cima de áreas que não deve. A Nathalie já falou um pouquinho, mas eu queria saber um pouco de vocês, da expectativa em relação à COP. Como é que você vislumbra esse evento internacional, e as atenções todas do estrangeiro vão se voltar para o Brasil? Roberto e depois Ricardo. Não, eu acho que a COP é da ONU, né? É do mundo, né? A COP está no Brasil. Sediada, certo?
O que eu acho, aqui bem objetivamente, é que quem vai sair melhor da COP é Belém. Ou seja, Belém vai receber tantos investimentos, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali moram, sabe? Porque não será como foi a Copa do Mundo, onde foram construídos estádios absolutamente desnecessários pelo Brasil todo. Não, em Belém, a cidade vai se beneficiar desses investimentos e vai ser um lugar fantástico. Acho que Belém, para mim, o que me chama a atenção em Belém é a culinária. Eu acho um lugar assim, para mim, não tem igual no Brasil. Então eu diria o seguinte, o que eu espero? Não sei. Problemas geopolíticos. Estados Unidos fora. Né? Um mundo conturbado. As empresas que antes e todo mundo advogavam, tinham questões ambientais muito claras dentro dos seus programas, todo mundo deixando isso de lado para aproveitar o momento em que o assunto foi deixado de lado. Então deixou de ser prioridade. Isso é bom? Onde é que nós vamos arranjar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para investir nisso? E os tais 300 bilhões de dólares para a biodiversidade? De onde virá esse dinheiro? Se os caras não... na Europa tem que se armar. Os Estados Unidos quer trazer as empresas para lá. A China tem que se proteger. Não tem dinheiro, eu não entendo. A Nathalie pode me ajudar aqui. Eu vou discordar porque dinheiro tem, dinheiro não falta. Só o Brasil está colocando 1,7 trilhão de reais, Roberto, em infraestrutura não resiliente. Só a gente. Não estou dizendo que a gente tem que fazer para os outros, mas a gente tem que redirecionar. Eu não acho que é achar novos dinheiros. Para os países realmente pobres, que estão endividados, esses 300 bilhões, sim, vão fazer diferença ou vão faltar. Para nós é outra história. Então, só para também colocar um pouquinho de sal e a gente pensar que dinheiro, sim, tem uma questão de redirecionamento. Prioridade. Eu acho que a gente está num momento meio que tudo ou nada, né? A gente chegou no momento da humanidade que é difícil a gente continuar muito otimista, né? Às vezes eu sinto saudade dos nossos tataravós quando eles viviam aquele auge da Revolução Industrial do século XIX para o século XX, onde surgiam a cada dia uma nova descoberta, né? Vapor, eletricidade, telefone, e a gente achava que finalmente tínhamos vencido a natureza e que seríamos felizes plenamente porque dominamos aquela natureza. E agora a gente viu que a conta chegou disso daí. E eu sinto uma certa descrença com a COP30, porque eu não vejo ela realmente atacar as questões ambientais prementes do cotidiano brasileiro, né? Então, eu ainda diria a ver sobre isso, né? A ver. Eu acho que a gente não pode jogar toalha. Eu acho que a situação é difícil. O mundo já passou por outros momentos assim de grande turbulência e complexidade. Eu acho que a gente tem que usar, enfim, a inventividade humana para a gente tentar achar algumas frestas assim e passar. Não acho que a gente consegue reverter o aquecimento global, acho que não, com certeza não, mas a gente tem sim, pelo menos, que assumir a responsabilidade de não deixar o pior aí para as próximas gerações. Essa história de desesperança, eu sempre falo assim, como é que a gente se comunica com as pessoas, entendeu? É um problema muito sério isso. Porque se eu chegar aqui e começar a chorar, as pessoas que estão ouvindo vão falar assim, então cruzo meus braços, não há mais o que fazer, esse assunto, eu sou muito pequeno para resolver o problema, então estou fora, né? E eu sempre costumo dizer que isto é uma barbaridade. Tem, como é que é? 2 ditados que eu repito ad nauseam, né? Um é um ditado africano que diz o seguinte, se você acha que você é muito pequeno para fazer a diferença, é porque você nunca dormiu com um mosquito dentro do seu quarto, né? E o segundo é um ditado árabe que diz você nunca deve cavar um poço quando você está com sede. Então, quer dizer, a gente tem que se prevenir. A gente pode atuar, a gente pode mudar, mas basta as pessoas saírem da sua zona de conforto. O problema é estar todo mundo na zona de conforto, entendeu? Então eu acho que a gente tem que realmente sair para a luta e não só ficar reclamando. Exatamente. Bem, agradeço mais uma vez a participação de vocês todos, Nathalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, Ricardo Cardim, paisagista e botânico, diretor da Cardim Arquitetura Paisagística, e Roberto Clabin, fundador da SOS Mata Atlântica, da SOS Pantanal e dono da Fazenda e Pousada Caimã. Muito obrigada a vocês novamente. Agradeço também a você, internauta, pela sua audiência e até a próxima.